Oi, gente, vamos lá. Vamos dar continuidade à aula de multiplicação entre matrizes ou multiplicação vetorial. Nós estávamos falando e eu prometi para vocês que eu deixaria o quadro, tá? Veja só, amiguinhos, eu estava mostrando para vocês como que a gente faz para multiplicar duas matrizes. A primeira coisa, e listada aqui nas observações, é que a gente precisa entender se essa multiplicação pode ou não ser efetuada. Não é verdade? O número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Segunda observação, a matriz resultante terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então veja só, uma coisa que a gente precisa entender é que nem sempre essa multiplicação pode ser efetuada, não é verdade? Então olha só, uma vez que essa multiplicação é efetuada, a gente precisa entender agora as suas propriedades, que podem ser muito úteis na resolução de algumas questões, tá? Prometi para vocês que eu deixaria esse quadro para começar a aula fazendo essa revisão, mas agora eu vou apagar para a gente listar as propriedades da multiplicação entre matrizes, tá bom, minha gente? Vamos lá então. Olha só, disse para vocês que quando a gente vai analisar a possibilidade de multiplicarmos duas matrizes, a gente precisa entender essa ideia, né, de número de linhas e número de colunas. Bom, então isso quer dizer que às vezes eu posso multiplicar a matriz A por B, mas eu não posso multiplicar a matriz B por A, não é verdade? Então nem sempre a gente tem A vezes B igual a B vezes A. Daí, como primeira propriedade, olha só, propriedades. Propriedades, a primeira delas. Como é mesmo o nome dessa propriedade que faz a ordem não ser importante, né? Se eu dissesse assim, que sempre teremos A vezes B igual a B vezes A gente diria que essa propriedade é chamada de propriedade comutativa, não é verdade? A vezes B igual a B vezes A. Logo, a primeira propriedade da multiplicação entre matrizes quer dizer que ela não é comutativa. Não é comutativa. Por quê? Porque nem sempre eu vou ter A vezes B igual a B vezes A. Logo, vamos anotar isso. Primeira propriedade. Não é comutativa. Pois nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Às vezes são matrizes diferentes e em outras vezes nem podemos efetuar essa multiplicação, tá bom? Então essa propriedade comutatividade, né, a propriedade comutativa, né, não existe na multiplicação entre matrizes. Ou então, né, galera, nessa que a gente chama de multiplicação vetorial. A segunda propriedade, eu vou enunciar e vou dar como um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Olha só, amiguinhos. Se eu multiplicar a matriz A por uma matriz identidade, lembra que esse I é a matriz identidade, tá bom? Ó, identidade. Vocês estão lembrados do que é a matriz identidade? É aquela matriz quadrada que tem diagonal principal igual a 1 e os outros termos todos nulos, não é verdade? Vamos lá, prestem bastante atenção. Se eu multiplicar a matriz A pela matriz identidade, isso sempre vai ser, caso eu possa multiplicar, né? Depende do número de linhas e colunas. Isso sempre vai ser igual ao produto da identidade pela matriz A. Sempre serão matrizes iguais. Não é por conta disso que será comutativa, né? Porque só é comutativa se for comutativa para todas as matrizes. Mas no caso da identidade, vai ser. Eu vou explicar para vocês por quê. E o resultado sempre vai ser a própria matriz A. Tá bom? Se eu multiplicar a matriz A pela identidade, não altera o resultado. Tá bom? Olha só. Como é o nome dessa propriedade? É chamado de elemento neutro da multiplicação, ou também conhecido como elemento identidade, tá bom?
Imagine só, eu vou dar um exemplo de uma matriz A de ordem 2. Por exemplo, galera, só para vocês entenderem o porquê que isso acontece. Exemplo. Tá? Imagine vocês a matriz A de ordem 2. Será assim, 2, 1, 4, 3. Pronto. E eu vou multiplicar por uma matriz identidade. Bom, a matriz identidade ela tem que ter o número de linhas igual ao número de colunas dessa. Portanto, é 2. Como a identidade é quadrada, logo ela vai ser 2 por 2. Então, será a matriz 1, 0, 0, 1. Tá bom? Vamos lá. Se eu tenho uma matriz 2 por 2 multiplicada por uma matriz 2 por 2, só posso multiplicar porque esse número é igual a esse. E o resultado vai ser isso por isso. 2 por 2 também. Vamos tentar fazer um pouco mais rápido. Esse termo daqui é o termo 1, 1. Primeira linha com primeira coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 2 mais 0, 2. Esse elemento aqui é o elemento 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 2 multiplicado por 0, 0. E 1 multiplicado por 1, 1. Pronto. Esse é o elemento 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha com primeira coluna vai ser 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 0, 0. Então 4 mais 0, 4. E esse aqui é o 2, 2. Segunda linha com segunda coluna. Segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Pronto. Então o resultado foi igualzinho à primeira matriz que nós tínhamos. Mas por que isso acontece? Porque eu vou multiplicar sempre por 1 e por 0. Por 1 vai continuar ele mesmo, por 0 desaparece, né? Quando soma com 0. Então sempre vai continuar ele mesmo. Por isso que a matriz de identidade é chamada de matriz elemento neutro da multiplicação entre matrizes. Ou então, elemento identidade. Daí o nome da matriz. Tá bom, gente? Terceira propriedade. A terceira propriedade é a propriedade associativa, tá bom? Olha só, se eu tiver 3 matrizes sendo multiplicadas, A multiplicando por B, multiplicando por C, você pode multiplicar A por B e depois multiplicar por C. É a mesma coisa de multiplicar a matriz A pelo já produto entre as matrizes B e C. Essa é a propriedade associativa, tá bom? Deixa eu colocar o nome aqui para vocês. Associativa. Muito útil isso. Tá bom, minha gente? Vamos lá para a próxima propriedade. A próxima propriedade é a distributiva da multiplicação que nós estamos estudando com relação à adição. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá bom? É a propriedade distributiva. Distributiva. Deixa eu dar o exemplo para vocês. Se eu pegar a multiplicar a matriz A pela soma da matriz B com C, eu posso aplicar a propriedade distributiva aqui. Tá bom? Posso fazer isso. E eu vou ter a matriz produto de A com B somado com a matriz produto de A com C. Eu multiplico A por B e somo com a matriz A vezes C. A propriedade distributiva, tá bom? Isso também pode acontecer da esquerda ou da direita. Ou seja, imagine vocês que eu tivesse a matriz A mais B multiplicada, né, se viesse a adição para depois a multiplicação. Eu poderia também aqui aplicar a distributiva, assim e assim. Tá bom? Logo, A mais B vezes C pode ser a matriz A vezes C multiplicada, somada pela multiplicação de B vezes C. Ó, A vezes C mais B vezes C. Essa é a propriedade distributiva. Tá bom? Pronto. Olha só que curiosidade. Amigos, vamos esquecer agora que estamos falando de matrizes e vamos falar de números reais. Se eu dissesse para vocês que o número x multiplicado pelo número y é igual a 0, o que é que vocês poderiam me informar? Olha só, 2 números reais têm produto 0. Existem 3 possibilidades aqui. Ou o x é 0, ou apenas o y é 0, ou então os dois são iguais a 0. Não é verdade? Um deles, pelo menos, precisa ser igual a 0.
Isso não acontece em matrizes. Quando a gente fala de matriz nula, a gente compara demais ao zero. Então, olha só. Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, e o resultado dessa matriz for a matriz nula, olha só, deixa eu colocar aqui, matriz nula, tá bom? Não implica necessariamente que A é a matriz nula ou B é a matriz nula. Imagine só, que eu posso ter duas matrizes não nulas e multiplicar uma pela outra e o resultado ser nulo, tá bom? Isso é em matrizes. Beleza, minha gente? Vamos lá então para a sexta e última propriedade. Nós utilizamos essa última propriedade quando a gente pensa em equações. Por exemplo, galera, se eu disser, vamos voltar para números reais. Se eu disser que A vezes B é igual a A vezes C, se esses números todos forem diferentes de zero, eu posso cancelar A com A e dizer para vocês que B e C são iguais. Se eu estiver falando de números reais, tá bom? Isso é chamado de lei do cancelamento, tá? Não vale para matrizes, tá bom, minha gente? Olha só, presta bastante atenção ao que eu vou dizer. Se a matriz A multiplicada pela matriz B é igual a matriz A multiplicada pela matriz C, veja que eu estou multiplicando as duas matrizes por A, matriz A, tá bom? Não implica que as matrizes B e C sejam iguais, tá bom? Para matrizes isso não funciona. Ou seja, não vale a lei do cancelamento. Lei do cancelamento. Ok? Pronto, gente. Essas são as principais propriedades da multiplicação entre matrizes, tá certo? Tá bom? Muito bom a gente revisar isso sempre que possível. Isso pode facilitar demais a resolução de alguns exercícios. Ok, galera? Um abração pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo não, tá? Eu sempre vou cobrar isso de vocês. Abração, galera. Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Ativa o sininho aí, porque o tempo todo a gente tá postando vídeo novo pra vocês. Abração, galera. Tchau, tchau.